Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra. É um texto relativamente conhecido. Preste atenção, é a palavra do Senhor que será lida. Diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te, desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Pai querido, obrigado por essa bela história de conversão que a tua palavra nos conta. Obrigado porque a tua palavra é poderosa para transformar corações. E pedimos que nessa noite o Senhor, ó Deus, alcance os nossos corações, os chacoalhe e os transforme mediante a tua palavra, para sermos servos fiéis do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual é a importância que nós damos à simples leitura da palavra? Deixe-me contar uma história que mostra isso. 3 irmãos, há mais de um século atrás, vieram de Portugal para o Brasil. Eles eram católicos praticantes. E ao passar por uma livraria, quando eles chegaram no Brasil, ali no Rio de Janeiro, o mais velho desses irmãos, ele vê uma Bíblia sendo vendida, e ele então resolve comprar alguns exemplares. Ele doa alguns, mas ele fica com um exemplar para ele. Eles mudam para Minas Gerais e firmam residência em uma cidade chamada Dom Cavate. E como católico que era o mais velho dos irmãos, ele chamava Antônio Pereira da Cunha, ele seguia as tradições e costumes religiosos, e ele sempre que podia reunia a família, os filhos, para fazerem as suas rezas, sempre aos santos ali que eles possuíam as imagens e tudo mais. Mas, em certo momento, esse homem ficou conhecido como Vovô Pereira. Ele passou a ler a Bíblia, aquela que ele comprou quando ele chegou no Brasil. E ele passou a ler com atenção, com afinco. Queria entender o que aquilo poderia trazer a ele. E ele começou, então, com a simples leitura das Escrituras, a questionar essas coisas que ele fazia nessas reuniões familiares, essas orações aos santos, e por que não diretamente ao Deus Santo? Essas rezas repetidas, e por que não umas orações como os Salmos, ou como os apóstolos, ou outros grandes personagens bíblicos fazem? Então, Deus começou a transformar o coração desse homem com a simples leitura da Escritura. E a mudança foi tanta que, quando a família se reunia, agora era para adorar o único e verdadeiro Deus, a quem eles oravam e sempre liam uma porção da palavra constantemente. Ainda com alguns resquícios do catolicismo. Por quê? Porque eles não tinham nenhuma orientação da cultura evangélica, quanto mais de uma igreja reformada ou algo assim. Mas passam-se alguns anos e um evangelista passa por eles e os auxilia com as suas instruções. E ele faz a ponte com o pastor de uma igreja próxima de uma cidade chamada Jequitibá, e esse pastor vem até eles, faz então a obra para que eles possam professar sua fé e ser batizados, e aquela família então é levada a Cristo. Dentre esses tinha um chamado
Emiliano Ferreira da Cunha, pai de alguns que alguns conhecem aqui, chamado Reverendo Albedes Ferreira da Cunha, pai da minha mãe, e o resto é história. A Bíblia, meus irmãos, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,15, ela é o livro que traz as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Se ela vem orientada, então, por alguém que explica, a evangelização ela é completa. E por meio da evangelização, Deus transforma muitas vidas. E é isso que o texto de hoje vai nos mostrar. A palavra de Deus sendo explicada, apontando Jesus Cristo e transformando a vida de um homem. E o resto é história. Em resumo, o que a gente vai aprender hoje aqui é que Deus usa o seu povo para ministrar a palavra e assim salvar e transformar vidas. Em resumo, Deus usa o seu povo para ministrar a palavra de Cristo e assim salvar e transformar vidas. Simples assim. Vamos ver isso em 3 partes por meio desse belo texto que a gente tem aqui hoje. Em primeiro lugar, a gente vai ver então que a obra da evangelização ela é conduzida soberanamente por Deus. É um processo soberano. Deus está à frente das coisas. No capítulo 8 de Atos, então, a gente está vendo a questão da história de Filipe. A trajetória desse diácono, agora, então, ele está exercendo o papel de missionário, de evangelista, e ele foi evangelizando a região de Samaria, a gente viu, e muitos samaritanos se converteram, e Filipe, então, é conduzido pelo Espírito Santo agora para continuar a testemunhar o evangelho, mas em outro lugar. E aparentemente é um lugar diferente, estranho. Por que será que Deus fez isso? Vamos entender. Versos 26 a 28. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. A primeira coisa que a gente nota é Deus conduzindo Filipe. E quando você lê os evangelhos e se lembra que os anjos aparecem trazendo mensagens de Deus, aí você vê talvez o Antigo Testamento e vê outros textos que tratam dessa mesma forma, você pensa que isso é algo comum, né? Mas não é. Não é algo comum um anjo aparecer e te trazer uma mensagem abertamente. Era absolutamente incomum Deus fazer isso. E Deus faz isso apenas, se você pegar os textos e olhar, apenas quando é algo que Deus realmente quer que eles creiam e é uma mensagem aparentemente inacreditável. Ou para pegar uma mensagem tipo incrível que Deus está passando ali para ser passada, né, para ser transmitida. Dificilmente, então, anjos vão aparecer para nós hoje, para nos mostrar a vontade de Deus. Por quê? Porque hoje a gente já tem a vontade revelada de Deus. Está na palavra dele, a vontade revelada de Deus. A gente pode discernir a vontade de Deus por meio dos meios que ele nos dá para isso. Da leitura, da oração e da própria igreja, que muitas vezes nos influencia e nos encaminha com cuidado. Portanto, não precisamos ler esse texto e falar: vou pedir para Deus me dar um anjo para eu saber o próximo caminho. Não. Peça a Deus sabedoria provinda da palavra dele, por meio da oração, por meio da igreja, para você entender a vontade de Deus. Bom, aqui é um evento diferente, um momento diferente da história. E a mensagem que Deus está passando para ele é uma mensagem aparentemente inacreditável, como eu disse. Por quê? Você percebeu para onde Deus está enviando Filipe? Deus está mandando Filipe ir para um lugar deserto. Gaza, essa cidade que é mostrada aí, não é a Gaza de hoje, tá? Ela era uma das 5 cidades mais importantes dos filisteus, só que essa cidade tinha sido destruída pouco tempo atrás. Assim, a estrada que ligava Jerusalém para essa cidade que estava destruída era uma estrada que estava em completo desuso. Ou seja, Deus está mandando Filipe para um lugar deserto, para uma estrada em desuso. E
o pedido fica mais estranho quando você lembra que Filipe estava em Samaria e o trabalho que ele estava fazendo de evangelização ali em Samaria estava indo muito bem, obrigado. Muita gente se convertendo, mensagem sendo ouvida. O texto bíblico no início do capítulo 8 diz que Filipe estava pregando e eles unânimes estavam ouvindo a mensagem do evangelho. Porque Deus manda Filipe ir para um lugar que não tem quase ninguém. Qual o motivo? É um pedido estranho, aparentemente, para nós, né? Mas às vezes Deus realmente nos leva a seguir caminhos que parecem estranhos. Tem um teólogo chamado Derek Thomas que ele diz que essa estranheza com o mandato de Deus, ela acontece por quê? Porque a gente não vê o que Deus vê. Deus, ele vê o quadro todo. A gente só vê o que está à nossa frente, o fragmento que está à nossa frente. Deus, ele vê o caminho inteiro, que para nós pode parecer estranho, mas Deus vê do início ao fim. Ele tem os seus propósitos, ele é soberano. Por isso a gente pode confiar. Filipe confiou e seguiu o caminho que Deus colocou para ele. E então nós somos apresentados ao propósito de Deus com esse caminho que ele mandou Filipe, alcançar um homem naquele local. E tem algo interessante aqui para nós. Às vezes, Deus nos manda para caminhos estranhos. Mas perceba, é porque muitas vezes nós é que estamos andando em caminhos estranhos. E Deus, ele vai até lá e nos encontra e nos chama para ele. Provavelmente foi assim com a vida de cada um de nós, ou da maioria de nós. A graça do evangelho, ela é fantástica por isso. Ela encontra a nós, tal como ela encontrou o etíope eunuco. Olha os versos 27 e 28. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Bom, o texto diz que ele é esse homem, um etíope, ele é um eunuco, e ele é um alto oficial dessa Candace, que é a rainha dos etíopes. E Candace não é o nome dela, tá? É como se fosse um título, tipo faraó ou alguma coisa assim. E ele também era superintendente de todo o tesouro dessa nação, ou dessa rainha, né? Então tem muita coisa que o autor Lucas aqui quer falar sobre esse homem. Vamos olhar isso. Primeiro, nessa época, a Etiópia não é a Etiópia que a gente conhece hoje, tá? Era uma outra região. E a Etiópia dessa época, nessa região, era uma região poderosa, era uma nação poderosa. Era um reino africano poderoso. E esse homem, ele tinha um alto cargo nesse reino. Ele cuidava do tesouro, né? Ele era superintendente do tesouro, que não devia ser pouca coisa, não. Porque era o tesouro dessa rainha de uma nação poderosa. Então, você já percebe que esse homem não é um homem qualquer. Ele não tinha entendimento baixo ou alguma coisa assim. Porque ninguém chega a uma posição dessa assim por sorte, mas normalmente por mérito. Devia ser, então, um cara que tinha entendimento das coisas, um cara inteligente. E isso já nos indica algo. Não é pelo entendimento, o quão inteligente você possa ou deixa de ser, que você vai conseguir ler a palavra de Deus e entender o evangelho. A soberania de Deus está envolvida nisso. A leitura das Escrituras tem que vir acompanhada da abertura dos olhos pelo Espírito Santo, para que a pessoa possa entender o evangelho. E esse homem, ele estava lendo, e ele ainda não havia entendido o evangelho, mesmo ele sendo um homem aparentemente muito inteligente. Mas além disso, o texto diz algo interessante. Lucas, o autor, ele faz questão de dizer que esse homem era um eunuco. O que é um eunuco? Bom, eunucos são aquelas pessoas que foram castradas ou emasculadas, né? Normalmente com a intenção, qual era o propósito disso? De você fazer um homem deixar de ser homem, vamos dizer assim. O propósito
de fazer isso com as pessoas era que aquela pessoa se dedicasse exclusivamente ao serviço da outra. Porque um eunuco, ele provavelmente não vai ter uma família, ele não vai ter desejo por mulheres, ou qualquer coisa assim que pudesse atrapalhar. Então ele vai ser um servo fixo e fiel. Então era muito comum em outras nações terem eunucos para serem servos. Só que no judaísmo não. No judaísmo não era permitido esse tipo de coisa. Tornar homens eunucos. Era completamente proibido. Porque a vida para Deus é algo extremamente importante. Então você tirar de um homem o poder de ele gerar uma nova vida é algo completamente inconcebível para o judeu. Inclusive, o judeu, na lei judaica, na lei da Bíblia, lá em Levítico, não é permitido que eunucos acessassem o templo. Isso era uma lei de fato. E o texto diz que esse eunuco, olha que interessante, ele estava voltando de Jerusalém, aonde ele foi adorar. Dá até um bug na nossa cabeça. Como é que um cara que ele não pode nem entrar no templo, ele foi em Jerusalém adorar? Mas é o que o texto diz. De alguma forma, Deus começou o trabalho nele. E sabe, meus irmãos, relatos de missionários pelo mundo, muitas vezes alguns missionários chegam em certas regiões onde encontram povos isolados que dizem conhecer Deus, que dizem adorar a Deus, mesmo sem ter o conhecimento da palavra. Obviamente, eles ainda não têm o conhecimento de Cristo, Jesus, que se obtém por meio da palavra revelada. Mas, de alguma forma, eles conhecem, eles têm o entendimento de que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus, na sua palavra, diz que isso é visível na criação. Você olha na criação e consegue perceber esse tipo de coisa. E provavelmente, talvez, esse homem aqui, esse etíope, ele era um gentil, obviamente, mas ele deve ter ouvido falar, de alguma forma, algum judeu, e ele, então, se torna, de alguma forma, um tipo de judeu, um prosélito do judaísmo. Mas perceba, ele nunca poderia exercer o judaísmo dele de forma plena, porque ele não tinha nem acesso ao templo. E perceba, isso não era só com eunucos. Você sabia que na lei, lá em Levítico, em Deuteronômio, você encontra isso para eunucos, para coxos, para pessoas que possuem defeitos desses visíveis, não era permitido isso. Você lembra de alguns milagres que Jesus fazia, né? Encontrou um coxo do lado de fora do templo pedindo esmola. Por quê? Porque ele não podia entrar. Um teólogo explica isso. Ele diz assim: o defeito físico dessas pessoas, assim como o dos coxos, né? O do eunuco também, simboliza a impureza espiritual que tem em todos nós. E cada um de nós, de alguma forma, é desqualificado para se aproximar de Deus por si mesmo. Em outras palavras, a gente tem uma bela aplicação aqui da soberania de Deus. Preste atenção nisso. Tem muita gente que vai olhar para esses textos, vai falar: nossa, mas que Deus elitista. Ele proíbe defeituosos de entrarem no templo. Ele proíbe defeituosos de adorarem. Que Deus elitista é esse? Só os perfeitos podem cultuar. O que Deus está mostrando, meus irmãos, é que Ele é perfeito e a exigência dele é perfeição também. E no fim das contas, se você pegar a lei, todos de alguma forma vão ser excluídos do culto, porque todos nós somos imperfeitos de alguma forma. Logo, é impossível que nós mesmos possamos chegar a Deus, pois somos naturalmente imperfeitos, porque a gente já nasce em pecado. Então a gente precisa de algo externo a nós, para a gente poder chegar a Deus. Essa é a mensagem que Deus está passando com essa lei. E é por isso que Deus precisa soberanamente intervir
na obra de evangelização. Senão a gente jamais vai conseguir chegar a Ele. E é aí que entra Jesus. Jesus é o perfeito. E Ele é perfeito por cada um de nós, pelo seu povo. Olha o plot twist, olha a transformação que é feita no texto agora. O eunuco, ele não tinha acesso, nem podia passar da porta do templo para adorar a Deus. Porque ele era um eunuco, por quem ele era. Mas se alguém contar para ele que em Cristo Jesus ele tem acesso não só à porta, mas ele tem acesso até ao Santo dos Santos para chegar a Deus. Só que alguém precisa contar essa boa notícia para esse eunuco. E essa é a segunda coisa que a gente precisa ver nesse texto. A obra de evangelização, ela é anunciar Jesus por meio da palavra. É simples assim. A obra de evangelização é explicar Jesus por meio da Bíblia. Então a gente viu aqui que o eunuco estava lendo o livro de Isaías. E agora Filipe entra em cena. Olha aí o versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E aqui a gente tem uma cena meio cômica, né? Filipe vê uma carruagem passando, provavelmente ele ia deixar para lá, né? Porque uma carruagem passa numa velocidade relativamente rápida perto dele. E Deus vira para ele e fala assim: Filipe, é ali, vai lá, é ali que eu quero que você faça alguma coisa. Filipe provavelmente deve ter, saiu correndo, foi atrás e começou a ouvir, ou começou a ver o que estava acontecendo, ele correndo atrás ali do eunuco. Ou ele nem sabia que era um eunuco, né? Correndo atrás da carruagem para ver o que tinha lá. E interessante que a gente lê que Filipe ouviu o que ele estava lendo o profeta Isaías. E sim, na antiguidade era comum as pessoas lerem em voz alta, tá? Era comum isso. Então, o eunuco devia estar lendo lá o pergaminho em voz alta, Filipe ouviu e soube o que ele estava lendo. E Filipe já sabe o que fazer. Ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Você está compreendendo o texto que você está lendo? E aqui é interessante a gente notar a forma do evangelismo que Filipe está fazendo. Primeiro, perceba que Filipe ele não já chegou falando do evangelho de cara, né? Ele não já chegou, crê nele, Jesus te ama e quer te salvar. Comum, né, nas evangelizações de hoje em dia. Ele ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías e a partir disso ele simplesmente fez uma pergunta para iniciar o assunto. Talvez essa seja a maneira mais produtiva de se fazer evangelismo pessoal, tá? Existem dois tipos de evangelismo principais. Quais são? O evangelismo em massa, que era o que Filipe estava fazendo lá em Samaria, que aí você vê uma multidão de gente e aí não tem como você tratar pessoalmente cada uma. Então você só chama a atenção de alguma forma, ergue a voz e prega a palavra. Quem ouviu, ouviu, e depois você trata, depois você discipula. Mas essa é a forma de evangelho em massa, de evangelismo em massa, né? Até porque é impossível você alcançar a multidão pessoalmente. Mas há também o evangelismo pessoal, tá? E muitas vezes nós tratamos a evangelização pessoal de uma forma que não é lá tão produtiva. A gente simplesmente faz uns panfletos, pega, entrega para a pessoa e fala: Deus te abençoe, lê aí, se vira. Muitas vezes a gente faz simplesmente isso. Não estou dizendo que isso é errado. Deus pode fazer grandes coisas por meio de um panfleto, tá? Você deve conhecer, eu conheço história de pessoa que se converteu lendo um panfleto. Se interessou, foi atrás, se converteu. Glória a Deus. Mas assim é mais difícil. Sabe como é que é mais produtivo? Da maneira como Filipe está fazendo aqui. Filipe, ele está tentando criar uma ponte para poder alcançar, de certa forma, o interesse daquela pessoa e ele pregar o evangelho a partir do interesse daquela pessoa. É mais produtivo que você jogar um panfleto para a pessoa, tá? E o que Filipe está fazendo aqui é justamente tentando criar essa ponte com o eunuco. E deu certo. Olha o versículo 31. O eunuco respondeu, né? Ele respondeu:
Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Pronto, a ponte está criada. E mais do que a ponte, Filipe já até atravessou a ponte, né? Porque ele sentou junto do eunuco no carro. Ele falou, eu quero ouvir, eu quero entender, eu me interesso por isso. Então Filipe agora já tem a faca e o queijo na mão para evangelizar. Vira e mexe aqui na igreja, eu repito que a fé vem pela pregação da palavra. Né? Eu falo muito desse texto bíblico. E com a pregação da palavra, meus irmãos, eu não digo simplesmente se levantar do púlpito aqui e pregar, ou então uma pessoa ir lá no meio da praça, levantar a voz e pregar. Isso é válido, isso é importante. Mas o cerne desse pregar é o quê? É o que o Filipe está fazendo aqui, é explicar o evangelho por meio da palavra. Não é só jogar palavras ao vento, é explicar, é ler a palavra e explicar o que ela está dizendo, a quem ela está se referindo. Para Filipe talvez fosse até mais fácil aqui, né? Porque Isaías 53, que era o texto que ele estava lendo, o texto que a gente leu hoje, é um texto que aponta muito diretamente para o Messias, para Jesus. Mas a Bíblia toda aponta para Jesus. Desde Gênesis a Apocalipse. E se você faz isso com um amigo seu, talvez no trabalho, ele se interesse por um versículo, por um texto, e você o explique e mostre Jesus. Ou alguém da sua família, e aponta isso para Jesus. Meu irmão, você está pregando o evangelho. Você está evangelizando. Você não precisa ser um evangelista igual Filipe. Você não precisa ser um missionário ou um pastor para você erguer sua voz e pregar o evangelho. Basta você pegar a palavra de Deus, falar, você entende esse texto aqui? Deixa eu explicar para você. E mostra Jesus, o Salvador. Isso é evangelizar, isso é pregar a palavra. Mas tem um outro ponto interessante aqui, mais relacionado à nossa leitura bíblica também. O grande reformador João Calvino, ele observa que o etíope, ele está reconhecendo a sua ignorância livre e abertamente aqui para Filipe. Ele não tem vergonha de dizer para Filipe, eu não estou entendendo, não sei. Você pode me explicar? Ele não tem vergonha de dizer isso para Filipe. E sabe, muitas vezes nós, hoje em dia, perdemos muito por ficar calados, por termos essa vergonha, por não perguntar e buscar auxílio para entender a vontade de Deus na palavra dele. Calvino, ele inclusive completa, ele diz assim, é por isso que a leitura das Escrituras frutifica tão pouco nas pessoas hoje em dia, porque mal se pode encontrar uma em 100 que alegremente procura se submeter. Meu irmão, Deus concedeu a palavra de Deus a nós. Mas Ele também concedeu a você, a igreja, pastores e mestres da palavra, para exporem, explicarem e aplicarem as Escrituras. Você faria muito bem em utilizar ambas as coisas, e não só uma delas. Por exemplo, você não pode só depender das pregações aqui no domingo, ou das escolas dominicais. Você precisa investigar a palavra de Deus por si só. As duas coisas são importantes. Mas outra coisa importante também é, não leia a sua Bíblia e falar, não entendi, mas beleza, eu já li, deixa para lá. Não fique cheio de dúvidas. Utilize os pastores e mestres e a sua igreja para buscar o entendimento da vontade revelada de Deus. As duas coisas são importantes. O eunuco estava lendo, mas se ele não tivesse Filipe para explicar, ele não teria entendido Jesus no texto. O texto então segue e Filipe explica a Escritura para o etíope. Verso 32, veja lá. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração?
porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então ficamos sabendo aqui qual era o texto que o eunuco estava lendo em Isaías. Isaías 53. Naquela época não existia capítulo nem versículo, tá? Mas ele estava lendo um trecho. E por ser um trecho bem conhecido, Filipe já ouviu e já identificou o que o eunuco estava lendo. E os judeus liam esse texto com duas possíveis interpretações, tá? Uns criam que se referia ao próprio povo de Israel e outros criam que se referia ao profeta Isaías. E perceba, ninguém dizia que se referia ao Messias. Por quê? Porque era inconcebível para os judeus pensar em um Messias sofredor. Eles acreditavam no Messias triunfante, que viria, acabaria com todas as nações inimigas e Israel seria soberano no mundo. Mas não foi isso que Jesus aplicou o texto. Jesus utilizou esse texto algumas vezes para apontar para ele mesmo, para mostrar que ele precisava sofrer e morrer. Foi isso que a gente leu em Isaías 53 hoje. Ele precisava sofrer pelos pecados do seu povo. Então Filipe faz a principal coisa que se deve fazer no evangelismo. Ele anunciou Jesus. Ele anunciou o evangelho. Ele deu a boa notícia, que é o Salvador, Jesus Cristo. E veja, Filipe ele não só apontou rapidamente para dizendo que se referia a Jesus. O texto diz que ele aproveitou a porta aberta para explicar para o etíope vários textos bíblicos que apontam para Jesus. Sempre apontando para Jesus, né? E essa é a principal parte desse segundo ponto aqui do nosso sermão. A ênfase dada à Escritura nesse texto é o nosso padrão. A Bíblia é a ferramenta essencial do evangelismo, meu irmão. Porque é ela que revela Jesus, é ela que aponta o único caminho para a gente chegar até Deus. Muitas vezes a gente, eu já participei de vários eventos de evangelização, de projeto missionário ou coisas assim, e nós somos instruídos a falar com as pessoas, e a gente prefere falar com as nossas palavras. Por que não utilizar as próprias palavras inspiradas e explicá-las? Chegar e falar assim: você sabe o que está escrito em tal parte da Bíblia? Assim, assim, assim. Deixa eu explicar para você. É muito mais útil a gente utilizar o próprio texto bíblico, a própria forma como Deus se revela, para mostrar a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia é a nossa ferramenta essencial e fundamental para a gente pregar o Evangelho e para transformar vidas. E é isso que a gente vai ver agora no último ponto. A transformação que isso gerou. E a gente vai ver que a obra da evangelização visa inserir o novo convertido na igreja, o povo de Deus. Visa fazer o novo convertido ser parte do povo de Deus. Essa é a terceira e última coisa que a gente precisa ver. Olha o versículo 36. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bom, engraçado que no texto de Isaías não tem absolutamente nada falando sobre batismo, né? Absolutamente nada. Como é que ele chegou a esse assunto? Bom, Filipe ele explicou várias coisas. Certamente Filipe pregou Jesus Cristo de diversas formas em diversos textos. E provavelmente Filipe chegou a citar a grande comissão, a gente imagina, de Jesus, né? Lembra lá o finalzinho de Mateus? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E isso exige uma certa obediência da nossa parte para com o nosso Deus. E o eunuco, ele percebe isso e ele se coloca sob essa obediência e ele desejou ser batizado. O versículo 37, se você olhar na sua Bíblia aí, ele está entre colchetes. Isso significa que ele não está na maioria dos manuscritos, né? Então, provavelmente ele é um acréscimo posterior à Bíblia. Provavelmente Lucas não foi quem escreveu esse versículo. Mas não tem tanta importância porque não é um versículo que acrescenta algo impressionante, né? Provavelmente quem acrescentou esse versículo na Bíblia, ele queria dar uma importância à confissão, à profissão de fé. E isso a gente encontra em diversos outros textos bíblicos, né? E isso acontece para nós também na igreja hoje. A igreja não consegue sondar o coração das pessoas, mas a igreja pode fazer uma avaliação externa, né? E a gente faz isso para atestar a fé dessa pessoa, a veracidade da fé dela, para que ela possa ser recebida como membro da igreja. Então é isso que a nossa igreja faz também, com todos os novos convertidos, antes de recebê-los como membros, né? Nós ensinamos o básico das doutrinas, por isso que tem uma classe chamada classe de catecúmenos na igreja. Depois, então, essas pessoas que entendem o básico da igreja, é perguntado a eles: e aí, vocês concordam? Vocês querem fazer parte do povo de Deus, sendo membros dessa igreja? Então, os novos membros professam a sua fé publicamente, falam: eu creio que Cristo é o Filho de Deus e eu me submeto a Ele como parte da sua igreja. Então, eles são recebidos pela igreja. É basicamente isso que está sendo dito aqui nesses versículos 36 e 37. E aí o texto segue, verso 38, olha. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. E aqui é o momento que eu preciso parar para esclarecer algumas coisas sobre batismo. É importante trazer aquilo que é dito a respeito da doutrina do batismo. E esse é um texto, por alguns, disputado em algumas questões. Deixa eu explicar. Primeiro, os batistas, eles creem que esse é um dos textos basilares para apontar que aquele que vai se batizar, ele precisa necessariamente de uma confissão de fé, e por isso as crianças não podem ser batizadas, pois por si mesmas elas não podem confessar a sua fé. Então esse é um dos textos que os batistas usam para isso. A gente concorda em partes. A gente concorda que, ao se tratar de adultos, sim, os adultos necessariamente precisam professar a sua fé, o seu arrependimento e a sua submissão a Cristo Jesus, para eles então serem batizados, fazerem parte da igreja. E nós fazemos isso como como eu mostrei anteriormente, tá? Entretanto, o batismo, ele não é só isso. O batismo, segundo nós entendemos nas igrejas presbiterianas, ele é muito maior do que só isso, do que só uma declaração de fé para você ser membro da igreja. O batismo, ele é um sacramento, tal como a ceia que está aqui na nossa frente, que a gente vai participar já já. E um sacramento é um símbolo visível que representa uma bênção invisível. E o que eu quero dizer com isso? Que ele é um sacramento do Novo Testamento que está substituindo um que era do Antigo Testamento, que era a circuncisão. Ambos, tanto a circuncisão quanto o batismo, eles são símbolos na aliança de Deus conosco. Representam duas coisas, principalmente. Quais são as coisas que ele representa? Primeiro, o entrar na igreja, né? Você é recebido como parte do povo de Deus. E a segunda coisa que ele representa é o lavar regenerador dos seus pecados. Certo? Como é que era isso na circuncisão? Vamos explicar isso. A circuncisão, ela era feita para todo aquele que se tornava judeu ou para toda criança a partir de 8 dias de vida que nascia em um lar judeu. Como é que era a circuncisão? A circuncisão era um símbolo de que você agora era marcado como parte do povo judeu. E havia derramamento de sangue na circuncisão. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o que é que simboliza, o que é necessário para perdoar pecados? Sangue.
sangue que lava pecado, por isso que tem morte, sacrifício e tudo mais. Então, a circuncisão representa ao entrar no povo e esse lavar regenerador por meio do sangue. Perceba que o batismo trata das mesmas questões. O batismo tem o mesmo padrão. É pelo batismo que nós dizemos que a pessoa é simbolicamente marcada como parte do povo de Deus. Mas agora não mais por derramamento de sangue. Por quê? Porque Cristo já derramou o sangue dele perfeitamente. Eu não preciso mais ter derramamento de sangue. Então agora o símbolo mudou. O símbolo agora é o lavar regenerador por meio da água. Esse é o símbolo. É o lavar espiritual por meio da água. E como as crianças participavam na circuncisão, como a gente tiraria elas do batismo? Não. Então, as crianças também participam do batismo, visto que é da mesma maneira, é pela fé dos pais que as crianças, então, se tornam parte, marcadas como parte do povo de Deus, isto é, a igreja. Mas as crianças, posteriormente, mesmo já batizadas, em algum momento da vida, elas vão precisar professar a sua fé publicamente para se tornarem membros efetivos da igreja, tá? Membros comungantes da igreja. Essa é a primeira coisa sobre batismo que eu preciso explicar aqui. Outras duas questões importantes sobre batismo, mais rapidamente. Primeiro, esse texto não fala nada sobre a forma de batismo. A água ali deveria ser um rio, o eunuco deve ter visto um rio, ou um lago, ou alguma coisa assim. Mas não é dito se ele foi imerso, ou se Filipe simplesmente derramou água sobre ele. Na verdade, a Bíblia ela não dá muita importância à forma do batismo. A Bíblia dá importância ao símbolo do batismo, que é a água, né? É por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós cremos que tanto a aspersão, que é a água na cabeça, quanto a imersão, que é se afundar em uma pia batismal, uma piscininha, alguma coisa assim, são válidos de serem feitos. Como a aspersão é mais simples, né, de fazer, a gente utiliza esse formato. Então, aqui não está falando absolutamente nada sobre a forma de batismo. Inclusive, se você olhar pinturas antigas, lá dos primeiros séculos, você vai encontrar pintura de gente sendo imergida e de gente sendo batizada por aspersão. Era comum. Por fim, a última questão controversa aqui nesse texto é quem administra o batismo. Você pode estar perguntando, mas Filipe não era um diácono? Um diácono pode batizar? Por que então hoje nós damos essa administração apenas para os pastores da igreja? Isso é uma pergunta pertinente. Inclusive tem muita igreja hoje em dia que tem tentado mudar isso, colocando os familiares para batizarem seus filhos, ou pessoas amigas que são crentes, que vão lá junto do pastor e batizam as pessoas de alguma forma. Duas coisas são importantes aqui, primeiro, para a gente entender isso. Mais uma vez, eu sempre repito isso, quase todo sermão. Atos é um livro de transição. Nem tudo que acontece em Atos é padrão. Por quê? Porque a igreja está sendo fundamentada. A igreja ainda não era uma igreja institucionalizada, como é hoje. Então, provavelmente, os apóstolos, eles deram essa liderança e instituíram isso a Filipe. Tanto que Filipe, ele para de ser chamado de diácono e em certo momento, você vai ver lá em Atos 21:8, ele é chamado de evangelista. Ele mudou o nome, o título dele. Provavelmente porque foi investida certa autoridade a ele para que ele pudesse fazer isso. E mais, hoje nós temos a igreja bem institucionalizada para cuidar desse papel. Pois a liderança da igreja é a mais capacitada para fazer essa avaliação. Os sacramentos da igreja, meus irmãos, são os símbolos máximos da igreja, são os emblemas da igreja. Eu acho interessante que alguns questionam isso do batismo, mas ninguém questiona que quem deve fazer o sacramento da ceia sejam os líderes da igreja, não é qualquer um. Por que o outro sacramento é de uma forma e o outro é de outra? Não, é da mesma forma. A igreja agora ela é institucionalizada. E por isso, então, os ministros devidamente ordenados é que tomam para si a prerrogativa de fazê-lo.
Mas é importante dizer que não é porque os ministros eles têm algum poder nas mãos que faz isso ser especial ou algo assim. Não. Simplesmente por questão de ordem e de liderança instituída por Deus. Bom, tratadas essas questões sobre o batismo, a gente pode seguir para o final do sermão. E a transformação de vida do eunuco. Olha os últimos versículos, 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Esse final do texto é interessante, né? A maioria dos teólogos que lê esse texto crê que aconteceu alguma coisa sobrenatural com Filipe. Aparentemente ele foi até teleportado de onde ele estava para se achar nessa outra cidade, Azoto, que era uma cidade distante, tá? Não era pertinho, não. Então foi de alguma forma sobrenatural, provavelmente, que ele foi aparecer ali. Mas o ponto importante do texto aqui não é essa coisa sobrenatural, é a reação do etíope. O etíope, ele simplesmente olhou, Filipe estava ali, virou para o lado, virou, e Filipe já não estava mais. Mas o Lucas não coloca nenhuma reação dele para isso. A única reação dele é qual? É a alegria de ele ter sido batizado e agora fazer parte do povo de Deus. E perceba um contraste aqui. O eunuco se alegrou em sua conversão e não teve nenhum aspecto sobrenatural aqui nele, como a vinda do Espírito Santo ou algo assim como a gente viu no texto anterior dos samaritanos, que eu disse que era algo bem específico. Na verdade, o padrão é esse aqui. Quando há conversão, há batismo no Espírito Santo simultaneamente. Um grande pregador da antiguidade chamado Crisóstomo, ele compara a conversão desse eunuco com a de Saulo. A de Saulo está logo na frente ali, no capítulo 9. Vocês lembram, né? Que uma luz apareceu, a voz de Jesus falou com ele, e ele então se converteu. Ele diz assim, a gente tem que admirar esse eunuco, porque diferentemente de Saulo, ele não teve nenhuma visão sobrenatural de Cristo, mas ele creu. Como é maravilhosa a leitura cuidadosa das Escrituras e o entendimento delas por si só. A gente tem que levar isso a sério. A palavra de Deus transforma. E como a gente viu, para finalizar, Deus soberanamente conduziu então a vida desse eunuco para ser transformado pelo Evangelho. A palavra estava diante dele, lhe foi explicada, o Espírito lhes abriu os olhos para ver o Salvador e ele foi transformado pela palavra. Ele então tomou a correta decisão de se colocar aos pés de Cristo, se tornando parte do seu povo mediante o batismo, a pública profissão de fé, e saiu feliz da vida com a sua transformação. Essa é uma das belas histórias de transformação que o Evangelho faz no mundo. História que se repetiu na vida do meu tataravô, bisavô, avô, mãe, na minha. E eu rogo a Deus que se repita na vida dos meus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Provavelmente é a história que aconteceu na vida de muitos de vocês. Alguns, há muitas gerações atrás. Outros, talvez a história começou em você. E sabe, você precisa orar ao Senhor para que a partir de cada um de nós aqui, seja você já um membro de uma geração de crentes ou o primeiro, que ela transcenda e continue a transcender gerações também, para a glória de Deus. A história do eunuco etíope, ela conta, a extra bíblica, tá? Ela conta, nós não sabemos de fato o que aconteceu com ele, mas tem um pai da igreja chamado Irineu que ele diz que esse etíope voltou para seu país natal e ali ele continuou a pregar o evangelho e muitos foram transformados. Fica aqui o incentivo a cada um de nós, que a gente possa propagar a santa palavra que transformou o nosso coração. Porque essa palavra, ela é a sábia, santa palavra de Deus que pode tornar sábio para a salvação todo aquele que crê em Cristo
Jesus. E o resto, meu irmão, o resto vai ser história. E das belas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua santa palavra que transforma as nossas vidas para a salvação em Cristo Jesus. Nos abençoe para que possamos dar mais e mais valor a ela, para que os nossos corações continuem a ser moldados por ti e para que nós também possamos anunciar o Evangelho, anunciar essa palavra transformadora àqueles que ainda não o conhecem. É o que nós pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.